estão em vossa casa, porque esta é a casa do povo português, é também uma casa de cultura. Portanto, é a vossa casa. Permitam-me uma palavra prévia também, breve, mas sentida, para evocar com muita saudade Maria Sousa, uma grande mulher, uma grande personalidade da ciência e da cultura e uma grande amiga que nos deixou. Não é a primeira vez que o Prémio Pessoa, ideia iluminada de Francisco Pinto Balsemão, e que tem contado com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, permanente, ao longo de uma vida, porque é uma vida, 33 anos, é entregue a um jovem. Como lembrei em ocasiões anteriores, não é contraditório que um prémio de consagração seja atribuído a uma figura ainda tão jovem. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque um prémio de consagração não é exatamente um prémio de fim de carreira. Uma daquelas homenagens pré-póstumas com que por vezes se corrige tardiamente um esquecimento antigo. Em segundo lugar, porque é possível, é mesmo desejável, que um percurso artístico, literário, científico se veja consagrado quando, sendo a carreira já muito rica, se encontra longe do seu termo. E essa carreira é rica porque deu provas de excelência e de consistência. É o caso de Tiago Rodrigues. Talvez não fosse, por ser jovem, um vencedor previsível, mas é um vencedor justo. Justo vencedor enquanto dramaturgo, enquanto encenador, enquanto programador, mas também justo enquanto ativíssimo agregador de talentos e de vontades. Da intensidade do Coro dos Amantes à extraordinária homenagem em sopro aos pontos teatrais e à própria memória do teatro, das revisitações modernas dos textos canónicos até ao agridoce tristeza e alegria na vida das girafas. Sem esquecer a poderosa evocação dos tempos da censura, que foi e é 3 dedos abaixo do joelho. A obra teatral de Tiago Rodrigues tem-se caracterizado por um cruzamento de géneros e registros, pelo jogo ousado com os grandes textos e por uma evidente consciência político-social. Partindo de textos seus ou de terceiros, de adaptações como de reescritas, destacou-se na última década e meia como diretor artístico de uma estrutura própria, Mundo Perfeito, e depois assumindo funções naturalmente mais exigentes e mais visíveis no Teatro Nacional Dona Maria II. Mas antes disso já, Tiago era reconhecido pelo trabalho com os belgas da Stan, experiência que lhe forneceu ferramentas a que deu bom uso, como os processos colaborativos, os diálogos teatro, dança, performance e, claro, a internacionalização. Já aqui foi dito, por Francisco Pinto Balsemão, correu o mundo. Ou seja, quase tudo aquilo que viria a definir o seu lugar específico no teatro português. O teatro e outras artes performativas no trabalho de Tiago Rodrigues, um workaholic, eu há pouco dizia, como é que é possível fazer tanta coisa ao mesmo tempo, em tão pouco tempo? Porque colaborou em jornais, e aqui segundo a evocação de seu pai, Rogério Rodrigues. Também eu, na altura, estava no Expresso, colaborando com Francisco Pinto Balsemão, e acompanhava a aventura que era o jornal. E nessa aventura, o seu pai tinha um papel muito peculiar, porque era ecuménico, era muito aberto, era muito dialogante, era muito tolerante, e era muito alegre. Gostava de viver, gostava de viver. Surgem os jornais, a rádio, a televisão e o cinema na sua vida como uma unidade artística natural. Mas não para aí, estende-se a outros domínios. Uma unidade também feita com autores jovens, José Maria Vieira Mendes, a Jacinto Lucas Pires. Mais textos clássicos, novas versões de gregos, de teatro francês seiscentistas, de peças de Shakespeare, ou de teatros não dramáticos, de textos não dramáticos, como a clássica Madame Bovary. Uma unidade entre atores e não atores, porque mete jovens, estudantes, idosos, detidos, habitantes de zonas desfavorecidas. Uma unidade entre contemporâneos portugueses e estrangeiros. Uma unidade entre textos para teatro e textos a partir dos quais se pode fazer teatro.
nomeadamente aqueles textos a que chamamos históricos ou que da história nos dão testemunho. E este mesmo padrão tem sido seguido no Teatro Nacional Dona Maria II, numa concepção abrangente de artes de espetáculo, acolhendo colaborações, parcerias, encomendas, dando literalmente palco a projetos de diversas estéticas e de inúmeras gerações. E não é de sumenos importância a sua projeção internacional. Tão novo, o que já fez no mundo, o que o mundo o aprecia e o que vai fazer. É impressionante. Não é uma faceta desligada das outras, nem um conseguimento de natureza apenas pessoal, o que já seria de muito mérito quando Isabelle Huppert considerou Tiago Rodrigues um dos jovens encenadores a seguir com atenção. Ou quando, já aqui foi lembrado, a Royal Shakespeare Company o convidou para um espetáculo que me preparava para ver em loco a Stratford-upon-Avon em julho, mas verei, qualquer que seja a circunstância, daqui por um ano e meio, em 2022. São distinções prestigiantes para o teatro português como um todo. Porque a internacionalização não é apenas um efeito de moda ou de notoriedade fugaz, mas uma das condições que permitem que determinada expressão artística seja consagrada no estrangeiro e mais valorizada em Portugal. Ora, nós, ao longo dos séculos, tivemos muito poucos dramaturgos portugueses com repercussão internacional. E hoje, o mundo do teatro contemporâneo conhece finalmente o trabalho de alguns encenadores, companhias e atores portugueses. E conhece festivais como o da Almada, sem esquecer um luso-descendente atento ao teatro português como Emmanuel de Marcy-Motta, diretor, como sabemos, do Teatro de la Ville, e que tem presidido a preparação da agora adiada por um tempo também, temporada cruzada França-Portugal. É certo que ninguém, nem o mais consagrado dos consagrados, representa o teatro, neste caso o teatro português. Mas o jovem Tiago Rodrigues tem congregado esforços e ideias, com uma ideia central ela própria, que é que o teatro seja visto como fundamental na vida comunitária, para a vida da nossa comunidade e para o trabalho na nossa comunidade. E nisso há um empenho político e social. Não é neutral, é envolvido, é empenhado em termos políticos e sociais. Muitas vezes em entrevista, Tiago tem falado do desejo e da urgência de um teatro assim. No momento em que o teatro, timidamente, vai recomeçar a fazer parte do nosso cotidiano, depois de uma longuíssima paragem forçada, porque estes 3 meses pareceram-nos a todos 3 décadas, não é 3 anos, é 30 anos. Saúdo o gesto lúcido dos jurados do Prémio Pessoa. Felicito o jovem premiado e reitero o desejo e a urgência de nos reencontrarmos em 2022 num palco inglês. Antes e depois em palcos portugueses. Antes e depois em palcos de todo o mundo. Obrigado, Tiago.